Como manter a boa forma a partir dos 40 anos? Será que é possível manter a boa forma após os 40 anos? Será que existe uma estratégia ou várias estratégias que possam amenizar os sintomas que a gente começa a ter após essa fase? Nós somos a Giz, eu sou a Giana Nutri E eu sou a Gisele Personal. e hoje a gente veio te trazer várias estratégias, várias ideias para você poder passar por essa fase dos 40 da melhor maneira possível. Fique com a gente até o final. Se você não está inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa o teu joinha, comenta com a gente se essas dicas foram legais para sua vida e não perca nenhum dos nossos vídeos apertando no sininho para você receber sempre as nossas notificações. A chegada dos 40 anos marca inúmeras mudanças em nosso corpo. Entre as mais importantes estão as mudanças hormonais, a perda de massa óssea, diminuição de massa muscular e a diminuição no nosso metabolismo. Os hormônios onde mais sofremos alterações são os hormônios sexuais, progesterona e estrogênio. Eles estão ligados diretamente com a lubrificação vaginal. E a testosterona, que é o hormônio responsável pelo ganho, pela manutenção de massa muscular e também com a libido. Outro fator importante que nós devemos nos atentar é uma doença silenciosa chamada osteoporose. Devido à baixa absorção de cálcio, perda de cálcio ao longo dos anos, a gente vai ficando mais frágil, os ossos vão ficando mais frágeis. E nessa fase de menopausa, principalmente, nós temos uma perda acentuada no ano. E todas essas mudanças, elas vão mexendo aqui, ó, na nossa cabeça, vão nos deixando mais tristes, ansiosas e muitas vezes depressivas. Quem já tem histórico de depressão tem que tomar bastante cuidado nessa fase e é o que a gente quer te trazer hoje aqui nesse canal. Todas essas mudanças podem ser amenizadas pela escolha do seu estilo de vida. Nós sempre falamos aqui e é o que o nosso canal traz para você. Combinação de atividade física com uma alimentação. A musculação é uma atividade essencial para nós mulheres durante toda a fase da vida, mas nessa fase, principalmente onde nós começamos a perder massa muscular, devemos evitar o que nós chamamos de sarcopenia, que é uma fragilidade, é uma falta de força muscular devido à perda de massa muscular. Mas daí você fala assim para mim, eu não gosto de musculação, eu não consigo fazer. Você sabia que nos treinos funcionais você também consegue ter um objetivo de trabalhar o ganho de massa muscular? Treino funcional não é só aquele que você fica pulando corda, fazendo polichinelo, dando pirueta, fazendo burpee, enfim. Treino funcional significa funcionalidade, aquilo que funciona para a sua rotina do dia a dia, como por exemplo, sentar e levantar numa cadeira, nada mais é do que o movimento do agachamento. Agachamento, você vai se preparar a tua musculatura para aquele simples movimento de sentar e levantar da cadeira, para comer, para assistir televisão. Outra atividade muito importante é a atividade de alto impacto. Como assim, alto impacto? Eu vou me lesionar fazendo alto impacto? Não, pera lá. Para você chegar a fazer uma atividade como, por exemplo, uma corrida. Eu falo da corrida porque eu trabalho com corrida, mas existem várias outras atividades de impacto. Mas você tem que treinar a base, fazer o fortalecimento muscular, seja na musculação, seja no treino funcional, um acompanhamento profissional, um profissional de educação física que possa te ajudar, te dar esse suporte. E atividade de impacto te auxilia nesta perda de cálcio. Sim, quanto mais impacto você trabalha, mais você consegue estimular a calcificação. Mas antes de sair por aí pulando e agachando, faça um treino de base, prepara o seu organismo, prepara os seus músculos, seus tendões e as suas articulações para aquela atividade de alto impacto. Procure um profissional e veja como ele vai te orientar em relação a essas atividades. E a grande dúvida, e eu acredito que seja a maior dificuldade, é em relação aos alimentos, né, Nutri? O que a gente pode fazer? Agora eu passo a palavra para a Giana, que vai te dizer quais os alimentos que você deve ingerir nessa fase da sua vida. A gente sabe que após os 40 anos, o nosso corpo dá sinais que ele não é mais o mesmo. Então, por exemplo, a gente começa a produzir cada vez menos colágeno,
O colágeno é uma proteína que a função dela é fazer o preenchimento da pele. Então a gente acaba vendo sinais no rosto, então rugas começam a aparecer, a gente acaba perdendo o tônus muscular, a gente tem um aumento da nossa flacidez. A questão do colágeno ela é muito polêmica, né? Existem alguns médicos, algumas nutricionistas que são contra a reposição. A minha opinião como nutri é que vale a pena. Mesmo que a gente não absorva 100%, o ideal é a gente fazer essa reposição exatamente porque a gente tem uma queda na produção do colágeno com o passar dos anos e o ideal é ser bem orientado. Então, o melhor horário para se tomar o colágeno, o tipo de colágeno, o tipo da escolha que você vai fazer, se é um colágeno mais voltado para a pele ou se é um colágeno para articulação. Então, é o primeiro nutriente que você deve incluir quando você faz 40 anos, é o colágeno. Outro grupo importante são as vitaminas do complexo B. Então, a gente encontra essas vitaminas nos vegetais verdes escuros, as oleaginosas, a aveia também é rica em vitaminas do complexo B. A aveia é um super alimento, um alimento funcional que você pode consumir a vida toda, mas ela é importante depois dos 40 porque ela tem uma substância que chama beta-glucana, que é um tipo de fibra solúvel que ajuda a reduzir os níveis de colesterol no sangue, além de ajudar no teu funcionamento intestinal. Então a gente sabe que depois dos 40, a gente tem uma propensão maior a desenvolver colesterol alto, triglicerídeo alto, doenças cardíacas, resistência à insulina. Então a aveia é um alimento que pode prevenir o aparecimento dessas doenças. Um outro grupo importante é o cálcio e a vitamina D. O cálcio, a Gi já falou um pouquinho dele, né? Ele é muito importante nessa fase porque a gente deposita cálcio nos ossos até os 35 anos. Depois disso, a gente só retira o cálcio que foi estocado. Então, a nossa necessidade de cálcio, ela fica aumentada depois dos 40 anos. Normalmente, a recomendação nutricional é de 2 porções de cálcio ao dia. Depois dos 40, essa necessidade aumenta para 3 porções. Nutri, o que é uma porção? Uma porção, um copo de leite, uma fatia grossa de queijo, né? De preferência um queijo branco, mais ou menos na grossura de um dedo, um copinho de iogurte natural. E eu não poderia deixar de falar da vitamina D. Então, para a gente poder absorver melhor esse cálcio vindo dessas 3 porções, a gente também precisa da vitamina D na nossa rotina. Principais fontes de vitamina D: ovos, os laticínios, os peixes, então sardinha, atum e o sol. É muito importante tomar 5, 10 minutos de sol todos os dias para você poder melhorar a absorção da vitamina D dos alimentos. Outro nutriente importante nessa fase é o mineral magnésio. Ele acaba interferindo na estabilidade do nosso humor. Então, se a gente está passando por uma fase que a gente está com os hormônios alterados, que eu estou irritada, de mau humor, é importante que eu aumente o consumo desse mineral. As principais fontes de magnésio são, além das frutas, das verduras e dos legumes, o gergelim é uma boa fonte, a linhaça e a semente de abóbora, que você pode colocar em lanches intermediários, um punhado, um fundo da mão, por exemplo. Outro nutriente importante é o aminoácido chamado triptofano. O triptofano é o precursor da serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Então, se a gente está passando por essa fase de irritabilidade, de mau humor, é importante que a gente aumente a produção de serotonina para dar essa sensação de bem-estar, né, de prazer maior. Fontes do aminoácido triptofano: banana, aveia, cacau 70%, então chocolate 70% e o abacate. Outro grupo de alimentos importante nessa fase são os fitoestrógenos,
que são aqueles alimentos que fazem uma ação no nosso organismo semelhante à ação do hormônio estrogênio. A gente tem isso quando a gente consome soja, tofu, missô, pode ser o leite de soja, o PTS de soja. É claro, né, gente, que a soja, a recomendação é sempre importante conversar com uma nutricionista e ver a quantidade adequada, né? Porque o excesso de soja também pode fazer mal. Mas nessa fase, depois dos 40, é importante que a gente aumente um pouco o consumo de soja para ter essa estabilidade hormonal. Então você pode incluir esses alimentos na sua rotina. E o último grupo de alimentos que pode te ajudar nessa fase são os alimentos termogênicos. Nessa fase da vida, a gente tem uma redução do hormônio estrogênio. Com isso, a gente tem uma diminuição do nosso metabolismo e a gente tem uma tendência a depositar mais gordura. Então, para dar um up no teu metabolismo, para deixar ele mais acelerado, invista nos alimentos. Pimenta, o gengibre, a canela, o chá verde, o vinagre de maçã, tá? Todos esses alimentos vão acelerar o seu metabolismo e vão te ajudar nesse processo. E aí, quanta informação, não é mesmo? Gi, Muito legal, muito né? legal. Anota num caderninho. Se você não anotou, corre, pega um caderninho, olha de novo, coloca esses alimentos no seu dia a dia. Lembre de fazer uma musculação eficiente, um trabalho legal, sempre com a ajuda de um profissional, né? Te orientando, isso é o principal. E esses alimentos que eu dei, essas dicas, né, que eu passei aqui para vocês hoje, são alimentos fáceis, baratos, práticos para você colocar no teu dia a dia e que podem fazer toda a diferença. São fáceis de achar, né? Não Com é nada certeza. assim que... Ai, meu Deus, onde eu vou conseguir isso? né? Exatamente. Se você curtiu, deixa seu like, não esquece de compartilhar com seus amigos, chama as suas amigas que estão passando por essa fase, que querem saber um pouquinho mais sobre essa fase 200. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho para receber todas as informações, porque vem muita novidade boa por aí, né, Gi? Isso aí, até o próximo vídeo, grande beijo! Beijão, até Tchau, tchau. mais! Nós temos um canal do YouTube e hoje... Por acaso é esse que você está? Nesse momento. E vamos... Pra onde? Vamos! Vamos à praia! Não é isso que eu quero falar. Porque vem muita novidade. Oh, não!